evolução e as hipóteses evolucionistas. Segundo a ciência, todos os vivos de nosso planeta descendem de organismos muito simples, que surgiram há mais de 3 bilhões de anos. A enorme diversidade dos seres atuais é o resultado de um longo processo de evolução biológica, pelo qual a vida vem passando desde que surgiu. A palavra evolução deriva do latim evolutione, ação de desenrolar. A evolução das espécies é a sucessão de etapas por que passaram os seres vivos desde a instalação da vida na Terra, com os primeiros unicelulares até a situação atual, com um imenso número de espécies e tipos já extintos. O fenômeno se deve a mecanismos ainda estudados e que compreendem as mutações, a seleção natural, o isolamento e outros mais que integram as diversas hipóteses e teorias que deram corpo ao evolucionismo, em oposição ao fixismo. É um processo de constante transformação e substituição das espécies, que teve início há cerca de 1 bilhão de anos, na passagem do Arqueozoico para o Paleozoico, e que ainda perdura em nossos dias. Isto é o que a ciência chama de evolução. Nesta aula estaremos estudando as hipóteses evolucionistas de Lamarck, Darwin e o que nós chamamos de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, que é a teoria atual. Bom, vamos a um pouquinho do histórico. No Ocidente, até a metade do século XIX, dominou a hipótese fixista ou fixismo, segundo a qual todas as espécies vivas haviam sido criadas por ato divino, tal e qual se apresentam hoje. Segundo essa hipótese, o número de espécies era fixo e havia sido determinado por Deus no momento da criação. A partir do século XVII, quando aumentou o interesse pelas ciências naturais, alguns estudiosos começaram a questionar a imutabilidade das espécies. Para eles, os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, e as formas atuais de vida eram descendentes de espécies ancestrais que haviam se extinguido. Essa hipótese ficou conhecida como evolucionismo. Vamos falar então das ideias evolucionistas de Lamarck, lamarckismo. O naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros cientistas a propor uma hipótese consistente para explicar o mecanismo do processo evolutivo. A sua hipótese consistia de 2 premissas. As características de um ser vivo podem se modificar no decorrer da vida em função do uso e desuso. E as características adquiridas durante a vida poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. Segundo a lei do uso e desuso, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que estas partes se desenvolvam, e o seu desuso faz com que se atrofiem. Com relação à lei da transmissão das características adquiridas, esta lei afirma que as alterações provocadas em determinadas características do organismo, pelo uso ou desuso, seriam transmitidas aos descendentes. Bom, qual é o erro básico dessa teoria? É que as características adquiridas não são hereditárias. Porém, Lamarck deu uma grande contribuição para a ciência. Ele foi o primeiro a desenvolver um conceito de adaptação dos indivíduos ao meio em que vivem. A segunda hipótese evolucionista é o darwinismo. Ela está relacionada ao inglês Charles Darwin, que escreveu um livro em 1859 chamado de A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Toda a sua história como evolucionista está relacionada à sua viagem no navio inglês HSS Beagle até as Ilhas Galápagos. E o que Darwin afirma a respeito da evolução? Segundo Darwin, os organismos bem mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência que os menos adaptados, deixando assim um maior número de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente e transmitirão essa condição a todos os seus descendentes. Vamos comparar as 2 hipóteses vistas até agora, usando um exemplo de como as girafas poderiam ter adquirido um pescoço comprido. Segundo Lamarck, as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o seu pescoço. Pelo fato de esticarem o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o seu pescoço alongou. Essa característica, então agora adquirida, foi transmitida a todos os seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve evolução. Para Darwin, aconteceu o seguinte: as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços de comprimentos variáveis. Essas variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que esses conseguiam se alimentar melhor do que as girafas de pescoço curto. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo conseguiram sobreviver à competição,
Portanto, pela seleção natural, aconteceu a evolução. O desenvolvimento da genética teve grande impulso no começo do século XX, o que permitiu reavaliar a hipótese de evolução elaborada por Darwin. À luz das novas descobertas sobre a hereditariedade, foram reunidos diversos conhecimentos até então isolados. Dessa síntese surgiu, no início da década de 1940, uma hipótese evolucionista mais consistente, que ficou conhecida como hipótese sintética ou hipótese moderna da evolução. A hipótese moderna da evolução incorpora a tese central do darwinismo, a hipótese da seleção natural, mas é inovadora porque explica como surge a diversidade de características nos indivíduos de uma população, um ponto que Darwin não pôde explicar em sua época. A hipótese moderna da evolução admite que as variações hereditárias presentes nos indivíduos estão diretamente relacionadas aos genes e cromossomos. Dois mecanismos principais são responsáveis pela origem dessas variações: a mutação e a recombinação dos genes. Novos genes e novas combinações gênicas originadas através desses dois fenômenos garantem que os indivíduos de uma espécie sejam geneticamente variados a cada geração. Essa capacidade de gerar diversidade, denominada variabilidade genética, fornece a matéria-prima sobre a qual atua a seleção natural. Portanto, a hipótese sintética da evolução considera três fatores evolutivos principais que atuam em conjunto: a mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural. O que é especiação? É o processo de formação de novas espécies. Vamos definir o que é espécie. São grupos de populações naturais potencialmente capazes de se cruzar e que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Dentro das espécies surgem as raças ou subespécies. São populações da mesma espécie que diferem em determinadas características e estão adaptadas a ambientes diferentes. É mais ou menos o seguinte: o cachorro é a espécie conhecida como canis familiares. Nem todos os cachorros são iguais. Falamos que eles apresentam raças ou subespécies, que popularmente conhecemos como Doberman, Rottweiler, Chihuahua, Pastor Alemão, entre muitos outros. Existem dois tipos de especiação: a anagênese ou especiação filética, onde a população vai se modificando gradativamente em função de contínuas alterações ambientais, o que resultará em uma população tão diferente da original que poderá ser considerada uma nova espécie. E a cladogênese, que é a especiação por diversificação. As novas espécies se formam por irradiação adaptativa, isto é, a partir de grupos que se isolam da população original e se adaptam a diferentes regiões. Depois de um longo tempo de isolamento, as populações originam novas espécies. Então daí surge o modelo cladogênico de especiação. Primeiro acontece um isolamento geográfico. Após isso, acontecerá uma diversificação gênica, entrando aí a mutação, a seleção natural e outros fatores. Após tudo isso, acontecerá o isolamento reprodutivo. Atenção, é uma sequência: isolamento geográfico, diversificação gênica e então o isolamento reprodutivo. E quais são as evidências que os cientistas afirmam ter para provar a hipótese da evolução? Através do estudo dos fósseis, utilizando o método do carbono 14, através do estudo de anatomia e embriologia comparadas, onde são determinados os órgãos homólogos, que são os órgãos de mesma origem embrionária e com semelhanças anatômicas. As possíveis diferenças entre os órgãos homólogos se devem à adaptação a diversos tipos de ambientes, de duas espécies originadas de um mesmo ancestral. O processo de origem de duas espécies é chamado de evolução divergente. Exemplo, as patas dianteiras dos mamíferos, algumas usadas para correr, outras para nadar, manipular objetos, cavar, voar, entre outras funções. Os órgãos análogos são órgãos que desempenham a mesma função, mas têm origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes. O processo foi denominado convergência adaptativa ou evolução convergente. Dois seres não relacionados resolveram de forma semelhante os problemas de adaptação ao mesmo tipo de ambiente. Exemplo, as asas das aves e de insetos. Outra evidência é a presença de órgãos vestigiais nas espécies, que são órgãos atrofiados com pouca ou nenhuma função para o organismo. Exemplo, o apêndice vermiforme no homem. Outra evidência apontada pela ciência é a embriologia comparada. As fases embrionárias guardam certas semelhanças com as fases embrionárias de seus ancestrais. Essas semelhanças serão tanto maiores quanto mais precoce for o estágio de desenvolvimento analisado.
Portanto, a embriologia comparada permitiu a descoberta de parentesco entre espécies que, quando adultas, são muito diferentes umas das outras. Outras evidências são as semelhanças bioquímicas. Uma mutação pode ser interpretada como uma alteração na sequência de bases nitrogenadas de um DNA. Essa alteração acarretará mudanças também nos aminoácidos codificados por aquela sequência de bases. Portanto, quanto maior a diferença entre os ácidos nucleicos e as proteínas de duas espécies, maior será a distância evolutiva entre elas. Isso acontece porque, quanto maior a distância evolutiva, maior o número de mutações ocorridas nesse intervalo de tempo. Assim, as diferenças na sequência de aminoácidos de uma proteína podem indicar o grau de parentesco entre duas espécies. E que fatores podem atuar na evolução? Bom, aumentando a variabilidade genética, temos a mutação gênica, que proporciona o surgimento de novos genes na população, e a recombinação gênica, que nada mais é do que o crossing over ocorrido na prófase 1 da meiose. Que fatores direcionam a evolução? A seleção natural, que é a pressão do ambiente sobre os indivíduos selecionando aqueles que estão mais bem adaptados. A seleção tende a eliminar os extremos de uma população em equilíbrio, diminuindo assim a variabilidade genética. Podemos citar aqui o melanismo industrial, a seleção sexual e a anemia falciforme. As migrações, que determinam a entrada ou saída de genes da população. E a oscilação genética, ou deriva genética, que na realidade é uma alteração na frequência de genes de forma acidental em uma população e não pela seleção natural.